Bom dia, Jansenleiros, estou te ouvindo sim. Abaixei o... Sua voz está um pouquinho abafada. Abaixei o volume da rádio, aí melhorou. Vamos lá. Como é que você está? Como é que foi a semana? Ótimo. E você, como é que foi por aí? Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro. E olha, hoje o nosso quadro promete, porque a gente tem um carrilhão de assuntos para bater papo, porque ontem, minha gente, nós conversamos aqui com o secretário municipal de Trabalho e Renda do município do Rio de Janeiro, que trouxe para a gente uma porção de informação sobre várias iniciativas da sua secretaria para promover trabalho e renda para a população do Rio de Janeiro. E muito interessante. Primeiro, o Wellington, eu quero dizer para você que eu fiquei extremamente feliz em ver que há um empenho claramente verdadeiro e real da secretaria, na pessoa do secretário, de efetivamente melhorar essa questão de trabalho e renda da população. Isso me deixou muito contente, porque dentro do espectro da responsabilidade de um ente público, uma das coisas que ele precisa demonstrar é verdadeira vontade de trabalhar. E isso ficou claro para a gente no bate-papo que a gente teve ontem. Ele tem um conhecimento de causa muito grande da situação que entende as dificuldades do desafio, sabe que a realidade ainda está longe daquilo que ele pretende e sabe por onde vai caminhar. A diferença está em se vai conseguir realizar tudo isso, porque você sabe que os desafios não são fáceis, né? Ainda mais numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil. De qualquer forma, entre outras tantas coisas que ele falou, por exemplo, está a ideia de recuperar locais, postos de trabalho, na verdade, para a cidade do Rio de Janeiro, para que consiga promover a ocupação dessas vagas e desses postos e efetivamente reduzir o desemprego na cidade. Aí eu o contrapus com a seguinte realidade. Acontece que nós ainda estamos muito sem indústrias, que de certa forma é a maior, por assim dizer, uma das mais fortes, mais fortes vocações econômicas que uma cidade pode ter para gerar trabalho e renda. Ele comentou, inclusive, da indústria, a indústria da construção civil, que tem avançado bastante, é verdade, mas que também não é um final, não é um fim em si mesma, né? Ela trabalha para promover lugar de moradia para quem vem por conta de um lugar de trabalho. Se não tiver lugar de trabalho, a moradia fica vazia. Você entende que haveria possibilidade de promover maior vinda de indústria para cá com redução de impostos, como foi a pergunta que você propôs e eu não deu nem tempo de eu fazer para ele? Você acha que se a gente trabalhasse com alíquotas mais baixas, isso favoreceria a vinda de indústrias? Ou nesse momento o Rio de Janeiro não se tornaria interessante nem se o imposto fosse zerado? Pois é, não, eu acredito no Rio de Janeiro, né? Eu tenho aí fé que o Eduardo Paes realmente, quando ele contrata hoje um secretário, quando ele nomeia um secretário, ele tem procurado primar pela qualidade do currículo dessa pessoa que vai agregar, não é só qualidade técnica, não é, a gente já tem observado isso, não é só a questão política, né? Hoje a política realmente ela dita muita coisa, mas a gente tem observado que esse critério ele tem procurado, na medida do possível, cumprir, né? Acho que assim, ele consegue fazer escola? A gente tem que criticar quando é para criticar e valorizar aquilo que é para ser valorizado, elogiar. Será que ele consegue fazer escola nesse aspecto? Consegue fazer com que os próximos prefeitos façam da mesma forma? Procurem... Tomara, né? Eu acredito que hoje, em termos de campanha, o partido, né, no qual ele é presidente, provavelmente vai... quando houver aí a nova eleição municipal,
provavelmente ele deva se manter se ele realmente conseguir aí sustentar tudo, né, em termos econômicos. O grande problema tem grana, dá para fazer. Não tem grana, não faz, é o que eu falo. Então vai chegar um momento que ou você se endivida, isso é como na vida, é educação financeira. Entrou capital, você faz obra. Né? Você tem recurso, você faz obra. Você não tem, ou você pega emprestado para fazer, ou você deixa a casa cair. Então, é uma realidade. Deixa a ponte cair, viaduto cair, enfim, é uma realidade. A estrutura, ela é uma mega estrutura. A arrecadação, ela não comporta o que é preciso ser feito. Se não houver as parcerias público-privada, não funciona. Tem muito político que faz cara feia quando fala em parceria público-privada, porque, infelizmente, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, e quando se tem alguém querendo fazer, né, para o público, para devolver à sociedade civil no todo, se vão fazer, como é que eu vou fazer a obra para pagar aqui, né? E, infelizmente, a gente sabe que, apesar de fundo partidário, apesar de muitas coisas, hoje há, né, um ser humano corrompido, né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, se não fosse dessa forma, não haveria na imprensa tantos escândalos aí quanto a gente vê, né? Então, isso eu estou falando nível Brasil, tá? A grande realidade, o modus operandi é esse. Você tem a máquina pública, onde você tem os gastos públicos, e dali, muitas vezes, há a corrupção. Pode ser que não seja em todo... claro que não em mínimo possível de municípios, mas há em qualquer instituição. Então, hoje a coisa não anda muitas vezes por isso, né? Você contrata um prestador de serviço que não tem capacidade técnica, que não tem condição nenhuma de prestar um serviço para aquela prefeitura, e muitas vezes o que acontece? Estoura-se os escândalos aí, depois que dá o problema, né? É uma ponte que cai, é uma ciclovia, né? Enfim, então é justamente por isso. Não teve capacitação técnica para fiscalizar, não teve, elegeu um fornecedor que não teria condição de fazer. Então isso tem que ser apurado, isso tem que ser muito apurado. Por que um fornecedor ainda tem parentesco com tal deputado, com tal senador, com tal prefeito, Isso tem que acabar. A gente precisa trabalhar em cima de um compliance, a gente precisa ter essa visão. As prefeituras estão fazendo ao máximo para isso. O governo federal, ele tem tido esse incentivo junto aos municípios, né? O secretário geral dos municípios, né, que foi o nosso presidente da Alerj, o André Siciliano, hoje ele é responsável por todos os municípios no Brasil, em termos de fazer a ponte entre o governo federal e municípios. Então, isso é um cuidado muito grande que é preciso ter, onde a gente realmente comece a ter uma fiscalização. E aquilo, a gente sabe que o papel nosso aqui, Jansen, é justamente esse. É justamente bater aonde precisa ser batido e acariciar onde precisa ser acariciado. Eu vejo que a única forma das coisas realmente melhorarem é a gente colocando o dedo na ferida e fazendo a asepsia correta, né? Então tem que ser falado temas polêmicos, escândalos têm que ser trazidos à tona, para que não aconteça o que vem acontecendo. A gente hoje tem um problema muito sério em relação à segurança pública no Rio de Janeiro. Isso atrapalha muito porque empresas realmente querem sair daqui, né?
Porque o cara não aguenta mais ter a carga assaltada. Não quer fornecer. Tem gente que não quer fornecer para o Rio de Janeiro. Para com isso, não dá mais. Então, assim, governo estadual, né? O governador Cláudio Castro teve um vídeo essa semana falando, né, do problema. Eu entendo o problema, mas está na hora dos políticos gritarem em Brasília, né? Não concordarem com tudo. Foi criado uma ADCP, que é a medida que não se pode, toda vez que você for fazer qualquer operação, em qualquer comunidade, você tem que avisar todos os órgãos. São em torno de 14 órgãos. Não tem como operação não vazar. Não tem como operação não vazar. O governador está certíssimo nesse sentido. Então, assim, ali, entre 14 órgãos, 100% são santos? 100% são honestos? Ou 100% são corrompidos, ou 1% seja corrompido? Se 1% é corrompido, se vazou uma informação, você já jogou por terra toda a operação. Ontem aconteceu ali o que aconteceu, né, na Cidade Alta, aqui no Rio de Janeiro, BRT parado, e ninguém está vendo isso. Não, gente, pessoa baleada por conta de uma guerra que está sendo pior do que guerras lá fora, em conflitos globais. E guerra que, na minha opinião, nós estamos perdendo, né, Ué? Perdendo, principalmente com essa medida que veio do governo federal, né? Então, assim, aprovaram isso senhores senadores, senhores deputados federais, né? A gente vai ter a oportunidade de trazer aqui para falar sobre o assunto, né? Vou tentar convidar aqui algum deputado, algum senador. Por que aprovou-se isso? Não está na hora da gente rever isso? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Isso tem que ser padrão para o Brasil inteiro? Você acha que o Rio de Janeiro é diferente dos outros estados? A característica do Rio de Janeiro, então não tem que ser algo personalizado, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito. E aí você prende e solta, prende e solta, prende e solta. Teve no outro dia aí uma brincadeira que eu não sei se eu já comentei, que o delegado falou, está fazendo um ano. O policial militar leva para a delegacia, a civil faz a ocorrência e é feita a audiência de custódia, já na própria delegacia, para não ir para presídio. Se não for um crime de maior relevância, aquele meliante ele é solto. Não segura o meliante. Então, assim, o cara chega debochando da autoridade. O camarada chega debochando da autoridade. Vai me prender hoje, irmão? Amanhã eu tô solto. É fato. É fato. Então, se não mudar isso, se não mudar a lei, não tem como fazer a coisa acontecer com todo o esforço. Porque você então joga um trabalho, desenvolvimento econômico. Acho que a gente tem que trazer aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, do Estado, para a gente falar desse assunto. A gente tem que trazer o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro para falar desse assunto, que estão fazendo. Mas, assim, estão fazendo a sua parte, parcerias, mas chega no momento que outras secretarias que deveriam fazer e não podem fazer, como a Secretaria de Segurança, né? A gente tem aí o Vitor na Secretaria de Segurança Pública do Estado, excelente profissional, tem uma capacidade técnica excelente, mas fica de mão amarrada por conta de ter que cumprir a lei. Então, assim, tem estratégia, tem condição, mas não é possível porque o nosso Congresso permitiu que uma medida dessa fosse aprovada. Então, assim, comprou 500 viaturas blindadas. Quer dizer, vai esperar os vagabundos atirarem nas viaturas até estourar o vidro? É isso que acontece mais? Né? Quer dizer, é um absurdo, Jansen. Eu não sei realmente, assim, o caminho que a gente vai trilhar nesse sentido se não houver uma mudança a curto
prazo. Eu não vejo a curto prazo essa mudança, então, assim, pelo menos a médio prazo a gente tem que tentar. Né? Então, segundo a tua visão, você acredita que independente, ou melhor, que não dá para fazer muita coisa ainda, mesmo dentro do que a gente conversou, por exemplo, dentro de desenvolvimento econômico ou mesmo de trabalho e renda, porque a maior dificuldade nossa hoje é atrair investimentos para o Rio de Janeiro por conta da questão da segurança, é isso? Perfeito. Eu vou abrir aqui uma tabela. Não é um problema que esteja necessariamente na mão da prefeitura, mas um problema muito mais amplo, né? Perfeito, perfeito. Eu vou abrir aqui uma tabela em relação a municípios. O último censo que nós temos aí é de 2022, atualizado, né? Digamos assim, últimas informações. Isso foi um estudo onde foi solicitado para o Instituto Darcy Ribeiro, onde o IBGE ele informa os 10 municípios que mais cresceram em população. O primeiro, isso é dados de 2022, tá? Pode haver aí esse delay, mas dados de 2022. O primeiro é Maricá. Não pode considerar como recente. Com recente, exato. O primeiro é Maricá. O segundo é Rio das Ostras. O terceiro é Casimiro de Abreu, Porto Real, Iguaba Grande, Paraty, Saquarema, Cabo Frio, e o 10º é Macaé. E aí, isso é o quê? Isso é a taxa, são municípios com maior taxa de crescimento anual. Era uma população que lá em 2010, exemplo, de Maricá, era 120 mil pessoas, encostou em 200 mil. Quase o dobro. Rio das Ostras, lá em 2010, era 100 mil pessoas, hoje está com 160 mil, 156 mil. Búzios era 27 mil, 40 mil. Casimiro de Abreu, 17 mil, 46 mil hoje. Porto Real, uma cidade pequenininha perto de Resende, ali onde tem as fábricas fábricas de caminhão, de carro, da PSA, Peugeot, Citroën. 16 mil, foi para 21 mil. Paraty, quer dizer, o que faz isso crescer? É só lazer? Eu tenho casa de final de semana, eu vou para lá? Não. O cara precisa trabalhar, precisa pagar a conta. O filho dele precisa trabalhar, às vezes ele está aposentado, mas o filho precisa trabalhar. Então você tem que ter indústria. Maricá hoje, né, ela tem lá as questões do royalty do petróleo, está gerando riqueza. Rio das Ostras também tem. Búzios, de certa forma, tem, mas é turismo. Mas tem mais coisas ali por trás, porque é uma cidade que você rapidinho você está em Rio das Ostras, você está em outras empresas. Então aquele transfer que vale a pena, porque você vai morar de frente para a praia, qualidade de vida. Casimiro de Abreu, Porto Real, Paraty, 37 para 45. Macaé, de 206 para 246, 50 mil pessoas. Então, assim, é emprego. O que faz essas pessoas aqui mudar são duas coisas: qualidade de vida e trabalho. E opção de trabalho. Ou conseguiram trabalhar home office, ou foram para alguma oportunidade de trabalho local. Então, assim, o que muda a vida das pessoas é trabalho. É o que você trouxe ontem a pauta. O que aquece a economia é movimentação financeira através de pessoas desenvolvendo atividades trabalhistas, de serviço. A prestação de serviço, ela hoje arrecada mais que a indústria, muitas vezes, em determinados municípios. Pequenas empresas faturam muito mais do que as grandes indústrias. Principalmente num município como o nosso, praticamente esvaziado de indústria. Exatamente. Aí se a gente pega São Paulo é 60% do PIB. O Rio de Janeiro representa 11%, se eu não me engano, da riqueza, e São Paulo 60%, 11%. E o restante é o Brasil. A gente está falando de que 70% está entre o eixo Rio e São Paulo. Mais de 2/3 está aqui. Então a gente tem que ter um olhar. Não dá mais para isso. Né? Não dá mais para isso. A gente fala que a gente carrega nas costas. Espera aí. Mas o Rio foi esvaziado de indústria. Eu acho que assim,
Mas a indústria está passando por um momento hoje ambiental, diferenciado. Gente, espera aí. Existe hoje medidas, existe hoje ESG justamente para isso, para cuidar. A gente tem aí aqui, temos aqui órgãos excelentes, INEA, que até então era o vice-governador, passou a ser o Fernando Bustiero, que assumiu, perdão se eu errei o nome, Fernando, assumiu o INEA, a gente tem INEA, a gente tem órgãos excelentes de fiscalização, a INEA ele funciona muito bem. Então, quer dizer, vai poluir? Espera aí. Dá para fiscalizar? Dá para fiscalizar. Né? Só que aquilo, infelizmente, a corrupção ela não deixa. A Baía da Guanabara teve um aporte lá atrás, há anos atrás, do Japão, para fazer a limpeza da Baía da Guanabara. Vendeu-se a SEDAI. Vendeu-se a SEDAI. O recurso do dinheiro da SEDAI já foi burlado para usar com outras coisas que não sejam a reversão de melhorias no sentido de saneamento básico e fornecimento adequado de água. Isso era obrigatório no contrato. Conseguiram pegar ali um jeitinho de já mexer nesse dinheiro. Então, assim, tem que ser cumprida a lei. Só que a lei, ela tem que ser aprovada em prol do povo. Não é em prol de uma minoria. Se não houver essa mudança, a gente não evolui. Por mais que seja, porque senão vai sempre pesar a arrecadação. Verdade. Vão aumentar imposto. Até a Bíblia diz, tem um provérbio, a gente tem que trazer aí a sabedoria, independente de religião, mas é verdade. Quando os governantes aumentam os impostos, o povo sofre. Não é? É verdade. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ok, mas não é de hoje. Então, assim, mas se a gente não fizer por onde, nós que temos uma visão mais ampla da coisa, se a gente não gritar, vir aqui gritar um pouco, Jansen, não muda. Então, assim, o poder que o povo tem é nas urnas. Deputado federal, deputado, senador, principalmente. Esses são os mais críticos. E 99% da população não sabe o nome de quem votou nesses caras como deputado federal e senador em Brasília. E são eles que fazem isso tudo lá. Né? Aí depois vem aqui para deputado estadual e os nossos vereadores. Então, assim, é lamentável, não querendo ser politicamente correto, mas é lamentável, porque a gente tem um quadro hoje de um quadro parlamentar que eu posso te afirmar categoricamente que 2/3 jogam contra. 2/3 jogam contra. Né? Então, assim, a gente tem 1/3 para se salvar. Como é que faz? Né? Ou a gente corrige, ou a gente muda, né, algo, ou não faz. Porque não dá para você avisar 14 órgãos para fazer uma operação para prender um traficante. Não dá. Né? Absolutamente. O governador tem absoluta razão. Né? Ao mesmo tempo, eu sei que o Eduardo tem a obrigação de criticar. É aquele jogo de política que a gente sabe qual é, um contra o outro, né? Já pensando, almejando em eleições futuras, mas sem segurança a gente não consegue ir e vir. Né? Então, realmente, a indústria ela pensa 2 vezes. Ela pensa aonde vai se alojar, por quê? Tem que envolver o modal de logística para ter os seus funcionários indo trabalhar naquela unidade fabril, a questão da segurança do ambiente, né? E, infelizmente,
você vê ali, pega a Zona Norte, Olaria, Ramos, a gente não é tão novinho assim, né, Jansen? Eu já trabalhei naquela região ali, quantas fábricas pequenas tinham, quantas indústrias pequenas tinham ali, no ambiente, ali no Mercado São Sebastião, na época da antiga Casa da Banha, que meu pai foi gerente, Porcão, né? Essa semana, inclusive, faleceu, tinha lá a churrascaria Porcão, tinha lá, faleceu o Nédio, que é proprietário da Mocelline, que foi o dono foi sócio da Porcão, né, o tio dele, a família dele. Meus sentimentos aí a toda a família. O Mocelline foi um cara que, né, falar aí de churrascaria era o cara que entendia. Então, assim, aquilo ali era aquecido demais. Você vai na bolsa de alimentos, ali tem a bolsa de alimentos. Cara, os donos de negócio vão porque tem que ir, mas nos seus carros blindados muito preocupados. Essa que é a realidade, né? E assim, e já estão passando a bola da vez porque é um risco total. Um camarada desse, que é dono de uma... Você trabalhou no varejo, no grande varejo, você sabe disso. O cara que é dono de uma fábrica de arroz, de feijão, dentro do agro, né? Como é que você vai levar um cara desse lá? Ali? Né? Como é que você leva o cara no Ceasa? Andar no Ceasa hoje é um perigo. É um perigo. Se tu não tiver de carro blindado, o que você faz? Como é que o empresário desse anda, circula? Então, assim, só Deus. Me desculpa, eu sou muito otimista em muita coisa, mas não sou cavaleiro do apocalipse, não. Mas a gente fica refém em casa, cara. Essa que é a realidade. Né? Não, eu, de certa forma, eu fico tentando fazer um exercício muito grande, né? Entre perceber o esforço que está sendo feito dentro do que é possível se fazer. Exato, aí sim, é o que a gente tem que valorizar. Trabalho da pasta. Então, o meu papo com o Manuel Vieira foi exatamente esse. Foi nesse sentido. Você pode fazer, a sua pasta está sendo bem feito, ok? Parabéns, vamos acompanhar, e eu estou torcendo demais por ele. Não, mas o nosso papel aqui é esse, realmente. Mas assim, agora, eu deixei... É claro que ele tem um teto, né? Ele, como todas as outras pastas, tem um teto muito grande, que é a questão da segurança, que é um problema sério que a gente passa aqui. Perfeito. E se nós não trabalharmos isso, nós não olharmos para isso com vontade e empenho de efetivamente fazer alguma coisa, nós vamos inviabilizar... Até desculpa, porque é um desabafo. É um desabafo. Hoje foi um desabafo, né? Porque a gente viu o que aconteceu ontem na Avenida Brasil e não tem como você não desabafar. Mas é que eu entendo você, porque ontem, quando eu vi aquela matéria, eu também fiquei estarrecido, porque eu pensei exatamente isso. E como foi na noite do que eu tinha entrevistado, que eu entrevistei ontem o Manuel de manhã, né? À noite estava passando no telejornal o que aconteceu na Avenida Brasil. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ele vai conseguir realizar? Não, porque o público, a população está indo trabalhar. A Avenida Brasil é para isso. O pessoal vai para o centro da cidade, vai ali para as regiões, para as fábricas. É o trabalhador, está dentro de um ônibus, de um transporte público. Né? E aí o cara é alvejado, indo trabalhar. Parou, não dá mais para isso. Né? Não dá mais para isso. Então, assim, não é só governador. Ô, governador, o que vai ser feito? Não, senhores deputados federais, senhores senadores, quando isso vai acabar aqui no Rio de Janeiro? Quando isso vai acabar aqui no Rio de Janeiro? O que vai ser feito para ter de efetiva mudança? Senhor presidente da República, é preciso ter um olhar. O senhor veio aqui inaugurar o Hospital Geral de Bom Sucesso. Todo um aparato de segurança é feito para ele. Mas não é a realidade da população. Não é essa a realidade da população. E ninguém está criticando a segurança do presidente, né? Pelo contrário, tem que ter mesmo. Apesar de quase ele ficar sem mais uma mão, né? Porque fecharam a porta do carro lá na Bahia e pegou a mão dele. O segurança bateu, não passou na imprensa, não passa na imprensa, né? O segurança, com a população chegando perto do carro, ele estava na parte de trás do carro, só que ele estava com a mão assim, segurando o carro. E aí o segurança fechou a porta e aí ele tirou o dedo rápido
mas ainda pegou um dedinho, a pontinha do dedo. Aí ele mas arrancou a falangeta do dedo do presidente. Mandou um palavrão, né? Que, pô, a dor que ele deve ter sentido, né? Natural. E quase que ele fica sem a mão. Mas, assim, a gente critica a segurança nesse sentido, né? Pois é. Meu querido Wellington, são 11 horas e 59 minutos. Nós vamos ficando por aqui, o nosso bate-papo.